assistindo a essa sessão do importante encontro que tivemos no Ministério do Planejamento para tratar de uma reivindicação, de uma obra importante para a infraestrutura e logística da região Sudeste, que é o aeroporto do Espírito Santo, ansiosamente aguardado, debatido, aprovado, planejado e até hoje não acontecido. Temos, ao longo do tempo, depois de mais ou menos umas 300 reuniões com o Infraero, com os ministérios, na Presidente da República, debatido esse assunto. Há uma prioridade absoluta no Estado do Espírito Santo, que é a construção desse aeroporto, e sabem todos que o nosso Estado é um Estado industrial, turístico, que precisa dessa logística, dessa infraestrutura para desenvolver. As peregrinações, os debates, as reivindicações, as avaliações, elas são, por muitas vezes, frustradas quando estabelecidas as prioridades e tratadas pelo governo da forma como foi tratado ao longo de anos. Nós tivemos a presença do presidente Lula no nosso estado diversas vezes, anunciando o aeroporto, depois, em seguida, suspenso por problemas de natureza técnica, por problemas também de ordem técnica e administrativa, depois por problema de prestação de contas, depois, por fim, suspensas após longo debate com o Tribunal de Contas da União. Tudo isso, evidente, traz um enorme desgaste para a população do Estado do Espírito Santo. E traz um desgaste também nas nossas relações, à medida que o Estado, até hoje, não tem sido objeto da atenção importante do governo federal quanto às suas reivindicações na saúde, na educação e na infraestrutura. Eu faço um registro da reunião acontecida hoje, finalmente, depois de outras reuniões em outras áreas, acontecida com o ministro do Planejamento, que atenciosamente ouviu as nossas considerações, levou em conta a avaliação que todos fizemos, e nós, principalmente, na minha figura como coordenadora da bancada, para tratar desse assunto. Quero dizer que saí da reunião bastante impressionada com a preocupação que se tem de não fazer obras que não possam ser tocadas no seu cronograma ideal, e dizer que vou aguardar, e tenho certeza que a população do Estado do Espírito Santo, também com muita ansiedade, que todos os gargalos econômicos possam ser resolvidos para que haja um planejamento adequado em relação à obra que já está aguardando a ordem de serviço da Presidente da República para que nós possamos, finalmente, após 12 anos, ter o aeroporto do Estado do Espírito Santo. Agradeço também, como coordenadora da bancada, em nome da bancada, as explicações que foram dadas, e tenho certeza que vamos tentar nos ajustar a essa realidade para que essa obra se inicie no máximo em maio e junho. Agradeço, portanto, ao ministro Nelson Barbosa. E também ocupo essa tribuna para agradecer aos deputados, às senadoras, deputadas e senadoras, a todos os partidos, ao líder do meu partido, senador Eunício, pela honra de ter sido eleita por aclamação, por unanimidade, como a primeira mulher a presidir a Comissão de Orçamento, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que é a CMO. Essa comissão, que além de avaliar os projetos que definem os gastos do Executivo, ela tem um importante papel também de avaliar de todas as maneiras, em todas as áreas, os recursos federais que são aplicados, inclusive apontar também eventuais irregularidades. Eu gostaria de destacar, sobretudo, que assumo essa missão, esse desafio, como todos os outros desafios que eu assumi na minha vida, com a determinação absoluta de ser transparente, organizar um trabalho dentro do prazo estipulado, fazer esse diferencial que nos colocou diante do sacrifício de ter um orçamento votado somente esse ano. E o governo trabalhando com o 10º, isso não foi uma coisa do Congresso Nacional, evidentemente também teve aí a participação do governo nesse atraso, não só pelos prazos definidos que não foram cumpridos, mas sobretudo pelo desinteresse que essa peça fosse votada em tempo.
para votar essas matérias, eu quero dizer que não votando essas matérias, os investimentos necessários para todas as áreas do Brasil foram extremamente sacrificados. E é importante que a CMO seja tratada de maneira diferente, sem essa visão política que se tem no embate de posição e oposição. O plano plurianual, que todos sabem, o PPA, que define as metas a serem atingidas nos 4 anos seguintes pelo governo, e também a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os parâmetros do orçamento, e com prioridade a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, o Orçamento da União, que organiza essas receitas todas, despesas que o governo vai ter no ano seguinte. Nós estamos falando aqui do orçamento para o ano de 2016. E por isso defendemos que desta vez, não que não tenha sido feito em nenhuma outra gestão, seja feita com muita transparência e faz a situação de crise do país com realismo. Elaborar e votar o Orçamento da União, que estima essas receitas todas que mencionei, tem que ser baseado nos parâmetros econômicos mais realistas e condizentes com a atual situação do Brasil. Não terá maquiagem, não terá como contornar, não terá discursos de qualquer maneira que seja bom de se ouvir e ruim de se praticar, né? Nós defendemos essa transparência, queremos interromper esse ciclo dos recorrentes contingenciamentos que os governos fazem, sobretudo esse já anunciado, que não será pequeno e sim significativo, o corte de recursos que provoca, sobretudo, senhoras e senhores senadores, a frustração de projetos de investimento que estão em curso e aqueles que amplamente foram anunciados, tão importante para o plano de infraestrutura e logística do país. E causam grandes prejuízos ao investimento do Brasil. Isso tem que ser levado em conta, interromper esse processo abruptamente, sem que haja previamente uma solução ou um readequamento a essa situação. A readequação desses processos precisam ser feitos para que o Brasil conheça qual é a regra que se aplica a cada investimento, a cada prioridade anunciada pelo governo. Essa prática do contingenciamento é uma arte difícil de se praticar. Portanto, ela é uma parte difícil de se colocar para que o país possa administrar financeiramente as suas prioridades e as suas necessidades. Como ficam os estados e os municípios diante de toda essa situação, debilitado como está o nosso país economicamente, politicamente também. O governo deixou claro isso, que haverá um contingenciamento e que ele será significativo. Tenho que levar em conta o cumprimento da meta fiscal de 1,2% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, mas diante do péssimo resultado das contas públicas em fevereiro, o próprio ministro da Fazenda, Joaquim Levy, insistiu aqui no Senado Federal, senhor presidente, na urgência da votação do ajuste fiscal, que nós precisamos conhecê-lo todo, integralmente, agora, para que nós possamos fazer um discurso frente à organização e à gestão da Comissão de Orçamento totalmente realista e adequado a tudo que nós temos que responsavelmente fazer. Temos um orçamento que deverá cumprir seus prazos. Essa é uma proposta que levei e coloquei como condição, para mim, insuperável, de que a gente possa fazer esse trabalho, cumprindo os prazos, tendo os relatórios feitos a tempo e a hora, as emendas também, que são previamente publicadas, adequadas a cada relatório para que seja votado no seu tempo. E que deverá ser aprovado, reafirmo isso, em dezembro deste ano. Eu ressalto que o atraso, como esse que aconteceu no orçamento, a Lei Orçamentária Anual, ele comprometeu profundamente a execução das obras essenciais desse país, né? E os recursos essenciais para, inclusive, tocar os projetos da educação, sustentá-la, na gestão da saúde também, infelizmente, tudo isso depender dos recursos federais que ficaram presos e trabalhados apenas com o duodécimo até março desse ano. Para que a gente possa mudar esse cenário, essa é a visão que eu tenho, eu reafirmo a determinação que demonstrei para os deputados, senhoras e senhores senadores da comissão mista, somando esforços naturalmente, que não dependerá apenas da minha atitude,
o esforço que nós faremos, no sentido de evitar mais um atraso e mais um prejuízo para o país, da monta que deverá ocorrer se as pessoas não entenderem a responsabilidade que temos nesse momento difícil pelo qual atravessa o Brasil. Pedir, respeitando a todos, que os prazos regimentais sejam observados com a importância do tempo que nós teremos para analisar os relatórios, aprová-los, de modo que o orçamento seja votado no dia preciso, como o país inteiro espera que se faça. E tem que ser votado e entregue para que possa ser, inclusive, conhecido por todos. Não haverá uma peça escondida, um detalhe do orçamento sonegado, um dado desses maquiados que não esteja condizente com a responsabilidade política com que sempre levei minha vida e, portanto, vou exercitá-lo à frente da Comissão de Orçamento. Nós vamos divergir muitas vezes. Vamos discutir, debater, brigar, tudo que for possível fazer, mas com a responsabilidade, a coerência que acho que deve ser tratado a vida, os atos públicos, nós teremos essa peça orçamentária pronta para integrar o Brasil na data prevista pelo regimento. Eu quero citar que em 2014, por exemplo, o Poder Executivo encaminhou o projeto na data prevista, né, no dia 28 de agosto. Recebeu essa data, normalmente é um pouco antes, mas recebemos na comissão mista o prazo para apresentação de emenda, foi tudo divulgado, nada era desconhecido dos membros que ali estavam. E nada começou no tempo previsto. Não começou de imediato, atrasou o relatório preliminar, e, por sua vez, o relator geral também foi atrasando, o relatório de receita também teve as suas dificuldades, e esse relatório foi apresentado e aprovado, no entanto, depois de todos os percalços, no mesmo dia. No dia seguinte, quando se abriu o prazo da emenda, que terminaria à meia-noite, 16 de dezembro de 2014, esse prazo acabou indo para 17. Esse acúmulo de atrasos é que gera toda essa interferência na votação do orçamento da União. Os relatores setoriais, os consultores, trabalharam num prazo muito curto, exíguo. Isso impede a transparência da qual mencionei há pouco. Aí você tem que contar os prazos, cortado sábado e domingo, eventualmente, os dias úteis, para examinar 9.341 emendas que foram apresentadas por essas duas casas. Esse prazo apertado é que leva ao desgaste e, sobretudo, há muitos erros que nós pretendemos corrigir com a importância da responsabilidade de cumprir os prazos que foram determinados para que sejam aprovados 10 relatórios setoriais. O relato que eu acabo de fazer nada mais é do que mostrar a necessidade de nós empreendermos esse esforço, senador, para antecipar a apresentação do relatório e receita do relatório preliminar. Há condições de estimar um limite de prazo razoável para a apresentação de emendas, a despesa para a produção de relatórios, relatório geral, setorial, enfim, para o conhecimento prévio dos relatórios entregues para discussão e votação do orçamento. Eu considero que é indispensável o esforço de todos, o nível de transparência e, sobretudo, de qualidade dos trabalhos da comissão. Muitas vezes o relatório fica entregue ao assessor e de total desconhecimento do relator, e esse não produz um resultado positivo nem para a comissão, nem para a casa como um todo. Nós precisamos aperfeiçoar o procedimento na confecção das relatorias. Eu defini os prazos que são para que os representantes de partido indicassem os seus membros, haja visto que a semana passada, quando da nossa eleição, ainda haviam partidos que não tinham designado todos os membros e representantes na comissão. Representantes, inclusive, dos partidos nos colégios de líderes. A atuação do colégio de líderes na Comissão de Orçamento é muito importante. E, na semana que vem, o Congresso já deverá receber o primeiro importante, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deverá ser entregue à Comissão de Orçamento semana que vem. O Executivo determinou uma data, que é dia 16, então passamos daí para frente a ter, senadoras, Vossa Excelência, que fará parte da comissão, as definições mais importantes em termos dos relatórios. Eu tenho confiança de que, se nós unirmos esforços e que nós tivermos foco no trabalho que queremos realizar, nós faremos um excelente trabalho.
Eu espero que ele possa, inclusive, suprir essa hoje desconfiança total que se tem sobre o trabalho que se faz na Comissão de Orçamento. Não vamos levar e não vamos aceitar que as contendas políticas suplantem o verdadeiro debate a favor de um orçamento transparente, realista e que possa contribuir para ajustar a realidade desse Brasil com tantas dificuldades, com suas crises de hoje, e que a gente tenha a disposição de ajudá-lo a sair disso, oferecendo ao país uma peça orçamentária transparente e, sobretudo, bem realista e responsável.